Oi, gente, tudo bem? Então, dando continuidade, essa daqui vai ser a última aula de conservação que a gente teria. Eu ia trabalhar de uma maneira diferente esses assuntos, mas como a gente está nessa situação um pouco diferente, né, na nossa vida agora, que eu espero que logo em breve vá passar, tá? Eu decidi fazer a aula normal mesmo, gravar um vídeo curto, e daí a gente vai se ver no Zoom nessa aula de hoje, tá? Para terminar esse conteúdo. E aí eu já vou começar a passar algumas coisas das próximas aulas nos próximos bimestres, que claro, só cai na prova do segundo bimestre, né? A gente vai ter que, por conta de não ter prática, adiantar alguns conteúdos aí, mas cada conteúdo vai ser cobrado no seu respectivo, na sua respectiva prova, ok? Então, logo passamos por essa fase, eu espero que todo mundo esteja bem, né? E vamos ter força aí, não tá fácil para ninguém. A gente tá trabalhando bastante também para dar conta de fazer todos esses vídeos e preparar todas as aulas da melhor maneira possível, né? Então, logo a gente passa por isso, né? Eu espero que não demore muito tempo ainda, tá? Bom, vamos falar hoje então sobre ultrassom e radiação, que são os dois últimos métodos aqui de conservação de alimentos. Começando pelo ultrassom. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito ou já viu alguém fazer um ultrassom, né, uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia, o princípio dela é o mesmo, né? O que que o ultrassom faz quando a gente vai fazer lá, ver um bebê que está no útero ou está com alguma coisa no trato urinário, na bexiga, no rim? A gente faz um ultrassom no abdômen para ver lá por dentro. O que que o ultrassom faz? Ele lança ondas sonoras mesmo. Ele lança um som num comprimento de onda que quando volta para o equipamento a gente consegue fazer a visualização de imagens, certo? Neste caso aqui é um pouco diferente, né? O ultrassom ele tem uma faixa ali de comprimentos de onda que pode ser utilizado para verificar, né, fazer imagens dentro do nosso corpo, ou então para a gente aplicar em outros tipos de produto. Então a gente tem ultrassons de alta e baixa intensidade, e essas intensidades é o que modificam o jeito que esse ultrassom vai agir. Para a aplicação de alimentos é um pouco diferente. Para a conservação, nós temos, quando a gente aplica o ultrassom, nós temos acontecendo fenômenos físicos e químicos. Então acontecem vários tipos de fenômenos, né, quando a gente está aplicando ultrassom em cima de um alimento ou dentro de um alimento. E são esses eventos físicos e químicos que vão fazer o processo de conservação, ou seja, como a gente tem falado em todas as últimas aulas, eliminar a carga inicial de micro-organismos que tem ali. Tem diversas vantagens de se utilizar o ultrassom, né? O ultrassom ele é um método bastante moderno, mas tem diversas vantagens que nós vamos estar vendo aí durante essa aula, certo? Bom, o princípio do ultrassom ele está exemplificado aqui nessa tabelinha, nessa imagem, certo? Então o som ele é uma onda mecânica, né? Ele exerce ação física nos produtos, exerce ação física no nosso corpo para a gente conseguir visualizar dentro do abdômen as imagens ou então que a gente consegue aplicar em alimentos, certo? Então, a gente tem aqui a faixa de ultrassom, ele vai de 20 kHz até 10 MHz, certo? Aqui estão os ultrassons, certo? A faixa do 1 MHz até o 10 MHz são os ultrassons usados para avaliação de imagens. E aqui, de 20 kHz até 1 MHz, são os que a gente aplica em alimentos. Tem o de alta potência e tem o de baixa potência. Geralmente o de baixa potência é o aplicado em alimentos, certo? E esse ultrassom ele sai na forma de ondas mecânicas, né? Vocês já viram algum vídeo, alguma coisa assim, de alguém gritando embaixo da água? É bem engraçado, porque quando a pessoa grita, a água se mexe, né? Ou quando a gente, aquelas cantoras de ópera, elas estão cantando aquela nota bem aguda no lado de uma taça, e a taça tem um pouco de líquido, esse líquido vibra, certo? Então, o ultrassom é basicamente isso, né? É um som um comprimento de onda tão alto que faz uma movimentação física, ele faz uma onda mecânica acontecer. E é essa onda mecânica que faz todo o processo de conservação. Então a gente tem vários métodos para gerar ultrassom. Tem o método mecânico, o método térmico e o método óptico, certo? Os que a gente mais usa é mecânico, aero ou hidrodinâmico, tá? Que é
por base de sondas que se mexem rapidamente e fabricam as ondas de ultrassom. Os térmicos é quando acontece uma descarga elétrica, a gente pode dar uma descarga elétrica com uma potência bem alta na água, por exemplo, isso vai fazer o ultrassom ser gerado. E tem o óptico, que é um laser de alta potência, que é caríssimo e ninguém usa. Então, o método mais usado aqui para gerar ultrassom é o método mecânico, por meio de aero ou hidrodinâmica, certo? A gente tem uma sonda que entra em contato ou com o ar ou com a água. Essa sonda ela vibra a uma intensidade muito alta e faz essas ondas mecânicas. A meninada aí já deve ter ouvido falar do tal do fóreo, que é tipo uma esponjinha para limpeza facial. Essa esponjinha ela tem intensidades de ultrassom. Então ela vibra de um jeito tão acelerado que fabrica ondas de ultrassom que entram na sua pele e ajudam a firmar, a produzir mais colágeno, esse tipo de coisa. Então o ultrassom é bastante usado também para a questão estética. Os esteticistas usam ultrassom para firmação de face, para estímulo do colágeno, esse tipo de coisa. Então o ultrassom também é utilizado para isso. É interessante. E esse método é aerodinâmico. Então vibra e mexe o ar e esse ar treme e faz com que as ondas elas façam as células ali vibrarem e estimulam essas células a produzir colágeno, esse tipo de coisa. Bem interessante. Bom, em alimentos a gente tem as diferentes ondas de alta e baixa potência, certo? As ondas de alta potência entre 18 e 100 kHz e de baixa potência superiores a 100 kHz, tá? Então, eles alteram o meio de propagação dessas ondas, tá? A de alta potência altera o estado físico da matéria. Então, a de alta potência ela pode fazer o sólido se tornar líquido, dependendo, certo? E a de baixa potência não. Essas ondas elas são baixas, não muda o estado físico da matéria, então eu não vou estar transformando nada em gás. A de alta potência pode fazer um líquido se tornar gás, por exemplo, por causa da intensidade dessas ondas. A de baixa potência não, então não muda o estado físico. Isso é bem importante, porque a gente não quer alterar o alimento, né? Então, para alimentos a gente usa sempre as de baixa potência, né? Frequências inferiores a 100 kHz aqui. Para que a gente pode utilizar o ultrassom? Para fazer um descongelamento mais acelerado, sem que a gente perca tanta água nesse processo, para fazer uma despolimerização em materiais que são polímeros, então a gente consegue fragmentar esses polímeros por conta do ultrassom, ele ajuda a quebrar algumas ligações poliméricas ali, para fazer filtrações. A filtração utilizando ultrassom, por conta da vibração que ele forma, faz com que ele filtre muito mais rápido, ok? A secagem pode ser feita utilizando ultrassom. Quando a gente usa o ultrassom de alta potência, a gente faz a água evaporar mais rápido, né? Então a secagem é um dos métodos que usa o ultrassom, pode usar o ultrassom para facilitar o processo. Emulsificação, pela vibração também, acontece um choque das moléculas e a gente consegue misturar dois líquidos imissíveis. Então a gente consegue melhorar o processo de emulsificação. Eu posso adicionar ar também em gorduras. Então o ultrassom pode ser usado para fazer emulsificação e, claro, para fazer extrações, porque essa vibração eu consigo muitas vezes tirar substâncias de dentro da célula que eu não conseguiria antes. E quando eu consigo tirar de dentro da célula, a extração é muito mais eficiente do que se eu tirasse só o que sai por um solvente, por exemplo, por diferença de osmose. Então, o ultrassom, além da conservação, tem vários outros usos aqui, né, que a gente pode encontrar. Para o processo de conservação, o ultrassom ele faz ou a pasteurização ou a esterilização, certo? A gente consegue fazer os dois processos utilizando o ultrassom. Lembrando lá que pasteurização é a redução em 90% ali da carga microbiana inicial, né? Então a gente tem uma redução de 90% do início e a esterilização é uma redução da carga de 99,9%. Tá? Só para relembrar ali, e a gente consegue fazer isso utilizando o ultrassom. Então aqui tem os exemplos de equipamentos, tá? A gente pode ter ultrassom de tanque, onde a gente pode colocar um becker com a minha amostra lá dentro e esse tanque ele gera ondas de ultrassom. Isso daqui os médicos e dentistas usam muito para limpeza dos equipamentos deles. Então eles têm um banho de ultrassom e eles colocam as sondas, os bisturi, as tesouras, tudo que eles usaram na boca, né, ou para fazer uma cirurgia, eles põem lá dentro e ligam o ultrassom. E ele limpa e deixa tudo muito bem limpo.
Eu já usei ultrassom para limpar meu óculos. Gente, é outra vida. Fica uma coisa assim que, tipo, parece que o óculos é novo. Ele tira tudo as sujeirinhas que ficam grudadas e você não conseguiria limpar normalmente. Qualquer coisa que você tenha enferrujada, por exemplo, se você colocar no ultrassom, o ultrassom tira a ferrugem. Então, essas ondas que são fabricadas por esse banho, elas são super legais, assim, para limpeza mesmo de equipamentos, tá? Aqui, por exemplo, tem um becker aqui dentro com uma amostra. Isso daqui vai servir muito para fazer uma extração. Então a gente pode colocar uma substância ali, quero extrair os compostos fenólicos da casca da maçã. Eu faço ali uma solução, coloco as cascas da maçã e ligo do ultrassom. E esse ultrassom ajuda sim a tirar mais compostos fenólicos, otimiza o processo. Aqui a gente tem uma base vibratória, né, com um agitador aqui dentro. Essa base vibratória ela gera as ondas ultrassom aqui no líquido. Esse daqui é o mais utilizado, é uma sonda, né? Então a gente tem um transdutor aqui que vai fazer as ondas vibrarem esta sonda aqui. Esta sonda dentro do líquido faz com que o líquido todo esteja em contato com o ultrassom. Então aqui o ultrassom é gerado dentro do próprio líquido. Aqui é só um banho que está por fora e as ondas ultrassom passam pelo líquido. Aqui ele está sendo gerado no próprio líquido. Isso é bem interessante, tá? Isso aqui também gera as ondas dentro do próprio líquido aqui. Então isso daqui serve para esterilização, para pasteurização, para conservação, para extrair amostra, para quebrar polímero, para um monte de coisa. E aqui a gente tem um outro tipo de equipamento que funciona também com sonda. A sonda então é o mais utilizado aqui para a gente fazer e aplicar ultrassom nos alimentos. Para pasteurização e esterilização, a gente tem, claro, a inativação de micro-organismos e enzimas. Para que isso aconteça, essa inativação aconteça, a gente precisa que ocorra o efeito de cavitação. A cavitação é um efeito que acontece derivado do ultrassom. Então, o ultrassom gera esse efeito chamado cavitação. O que é a cavitação? Eu vou explicar melhor no Zoom para vocês a cavitação, mas é basicamente a formação de bolhas minúsculas que se chocam, e esse choque de bolhas faz com que ocorra uma mini explosão do ladinho da célula, certo? Então no Zoom eu explico melhor como que isso acontece, faço desenho para vocês entenderem. Mas esse efeito de cavitação gera o afinamento das membranas celulares, o aquecimento localizado e a produção de radicais livres. Todos esses derivados da cavitação, né, o afinamento, o aquecimento e a produção de radicais livres, fazem a pasteurização. Quando eu quero esterilizar, eu só uso ultrassom adicionado de calor. Quando eu adiciono calor, eu melhoro esses efeitos e, consequentemente, eu vou ter a esterilização. Então, o processo é o mesmo, só que um usa a frio e outro usa o calor em combinação com o ultrassom. Então, a cavitação são essas bolhas que implodem, elevam pressão e temperatura e vão desintegrar essas células bacterianas. O efeito da cavitação é afetado pelo tipo de microorganismo. Geralmente, quanto maior o microorganismo, mais difícil de se eliminar, né? Porque ele tem mais resistência a essas microbolhas. E os cocos, estafilococos, né, são mais resistentes que os bacilos. Então, quando o bichinho é redondo, fica mais difícil de eliminar do que quando ele é cilíndrico. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também no Zoom. O tempo de contato afeta, quanto mais tempo fica, claro, mais eu consigo eliminar. O volume do alimento processado, quanto mais volume, menos eu consigo tirar de micro-organismo, porque daí essa cavitação não é tão eficiente. E claro, a composição dos alimentos, né? A viscosidade que ele se encontra, quais tipos de nutrientes tem para os micro-organismos, isso tudo afeta também o processo ali de ultrassom. Esporos, como os bacilos e clostridium, que fabricam esporos, a cavitação não é tão eficiente assim, né, para eliminar esporos. É por isso que a gente precisa usar outros tratamentos em conjunto para que esterilize, certo? Daí a gente precisa do calor junto com o ultrassom. Além disso, né, para esses outros tratamentos em conjunto são a manucicação, a termossonicação e a manotermossonicação, que é o ultrassom. A manussonicação é ultrassom com pressão. Então a gente já viu a alta pressão utiliza o ultrassom junto com a alta pressão. A termossonicação utiliza o ultrassom e o calor, que é o mais utilizado, e a manotermossonicação utiliza ultrassom, calor e pressão. Tudo isso combinado, tá? Isso vai diminuir o tempo e o consumo de energia. E com isso eu vou ter uma pasteurização ou uma esterilização muito mais eficiente, ok?
Para as enzimas, a cavitação ela forma radicais livres. E esses radicais livres, eles acabam modificando essas ligações que a gente tem nas proteínas, certo? E a gente inativa essas enzimas. Uma das vantagens do ultrassom é evitar o tratamento térmico, que vai manter boa parte das características sensoriais e nutricionais. Então, o tratamento térmico com ultrassom não precisa ser aquela temperatura de 121 graus Celsius, ela pode ser muito menor essa temperatura. E com isso, a gente vai manter as características sensoriais e nutricionais, mesmo esterilizando o alimento, certo? Então isso era sobre o ultrassom, gente. Agora sobre irradiação. Eu lembro que eu já falei um pouquinho sobre irradiação para vocês lá no primeiro ano, quando a gente falou um pouquinho sobre os processos de conservação lá, quando a gente falou na técnica dietética. Vamos só retomar esse assunto porque radiação está bem na moda agora e é um processo bem importante e usado com bastante frequência. Nesses dias eu peguei até um salgadinho, não lembro qual que era. Ah, era o Cebolitos. A salsinha e a cebolinha dos Cebolitos são irradiados, sabiam disso? Eu não sabia, descobri esses dias que eu estava lendo o rótulo. Então, como sempre falo, leiam os rótulos de tudo que vocês comem, tem bastante informação interessante. Bom, a irradiação é super eficiente na conservação dos alimentos. Ela vai reduzir as perdas, né, por processos fisiológicos como brotamento, maturação e envelhecimento, elimina ou reduz os micro-organismos parasitas e pragas e não causa prejuízo ao alimento, ainda torna mais seguro para o consumidor. Então, só benefícios aqui, né? Meu Deus, um negócio assim de outro mundo, uma radiação é uma coisa assim que todo mundo deveria fazer. Será? Muita discussão ainda envolve isso daqui, que diz que é muito seguro para o consumidor. Não temos ainda provas sobre isso. Até que se prove ao contrário, sim, ele está sendo considerado um processo seguro. Quando que ela pode ser utilizada? A irradiação, ela pode ser utilizada se ela for inofensiva para a saúde, benéfica para o consumidor e não substitui as boas práticas de fabricação. Então a gente está bastante, né, citando aí por causa do corona, a parte de boas práticas de fabricação, como que a gente faz a lavagem correta das mãos, sanitização de superfícies, de embalagens, de alimentos, tudo tem que ser muito sanitizado. Isso é uma coisa que dentro da indústria de alimentos a gente sempre fez. É uma coisa que, assim, básica, sempre foi feita e sempre vai continuar sendo feita. É que as pessoas não tinham o costume disso. Então, ela é, né, um processo que ainda assim, mesmo sendo feita, não substitui as boas práticas de fabricação. Ela só pode ser utilizada quando ela for inofensiva para a saúde, não pode ter radiação excedente no alimento. E claro, ela tem que ser benéfica ao consumidor, ela tem que gerar benefícios aqui de segurança alimentar. Os objetivos da irradiação. O outro objetivo é reduzir a deterioração e os micro-organismos responsáveis pelo processo de deterioração. E, claro, reduzir o amadurecimento, que é um dos processos que acontece quando o alimento é irradiado. Então, a radiação tem esses três principais objetivos aqui. O símbolo internacional para produto irradiado é esse daqui. Tem uma plantinha aqui e esse símbolo em volta, tá? Em 2001, a Anvisa aprovou a resolução RDC número 21, que qualquer alimento poderia ser tratado por radiação desde que a dose máxima absorvida seja inferior àquela que comprometeria as propriedades funcionais ou os atributos sensoriais do alimento. E é um alimento tratado por processo de radiação, tem que vir descrito se o alimento foi passado por esse processo. Qualquer alimento na lista de ingredientes que passou pela irradiação tem que constar no rótulo este símbolo e afirmar que o alimento ele passou pelo processo de irradiação, certo? Então esses são os objetivos da irradiação, são objetivos bem importantes e que funcionam muito bem, tá? Como funciona? A radiação ela é ionizante, tá? Então, é um processo que acontece por meio da radiação que sai de algum elemento radioativo, por isso chama radiação ionizante, né? Porque essa radiação ela ioniza as coisas.
O tempo é curto e geralmente pode ser aplicado em produtos que já são embalados e vai alterar a estrutura de micro-organismos e processo fisiológico de plantas. Então aqui vocês veem um alimento irradiado e o controle. Do mesmo cacho de bananas, a gente tirou 2 cachos menores, um foi irradiado e o outro não foi. Depois do mesmo tempo, o controle amadureceu e o irradiado não, certo? Então a gente tem a radiação alfa, beta, gama e raio-x, certo? Então, os raios gama, alfa e beta estão aqui, os raios X estão neste comprimento de onda aqui. Perceba que a gente sempre está lidando com ondas, né? A maior parte dos processos utiliza ondas, micro-ondas também, o infravermelho, todos eles utilizam ondas, tá? Depois a gente chega nos ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, e daí vai lá para energia elétrica, né? Então, as ondas aqui responsáveis por fazer a radiação são os raios gama, que vêm de elementos radioativos, que naturalmente liberam essas ondas aqui e ionizam os alimentos. Então, os raios gama eles são fótons, tá? Então, essas ondas, né, elas têm massa. Isso que é interessante, as ondas radioativas elas têm massa, tá? Então, eles são emitidos pelos núcleos de alguns átomos. Então, os elementos radioativos, urânio, por exemplo, césio, frâncio, são todos elementos que liberam do núcleo esses fótons, essas ondas com massa, tá? São idênticos aos raios-x utilizados por dentistas e médicos. A diferença é que os raios-x não vêm do centro do átomo, né? Os raios gama vêm do centro do átomo, os raios-x não vêm do centro, não vêm do núcleo. Então o raio-x ele só vem da parte de volta ali. E é por isso que quando uma grávida, por exemplo, vai fazer raio-x, tem que usar aquele colete, né, de chumbo para evitar com que essa onda ela penetre na barriga, no útero ali, cause alguma modificação no feto. Então, essas ondas elas têm massa e elas podem afetar sim, né? Os raios gamas eles têm muito mais energia, então, do que os raios X, porque eles vêm do centro do meu elemento radioativo. Então, eles são semelhantes às ondas de rádio, microondas e às luzes visíveis, né? E os raios X têm as mesmas propriedades e os mesmos efeitos sobre os materiais, a única coisa que diferencia é a origem. Então, se a gente for pensar, a gente pode usar o raio X para fazer o mesmo processo que o raio gama. Então, a gente pode submeter um alimento ao raio X e ele vai permanecer mais estável e vai eliminar os micro-organismos. A diferença é que nós teríamos que deixar um pouco mais de tempo do que no raio gama, certo? Nos micro-organismos, atua diretamente no processo de ionização, indiretamente formando radicais livres, tá? Então, a radiação gama ela vai atuar nas moléculas de DNA e RNA, inibindo a reprodução e crescimento. Então, o micro-organismo, na hora que ele está fazendo a replicação do RNA dele e do DNA para a fabricação de uma nova célula, a radiação ela interrompe, ioniza os ácidos nucleicos e ribonucleicos aqui, e daí o micro-organismo não consegue mais se reproduzir, tá? Por conta dessa ionização aqui que acontece. Indiretamente, né, a gente oxida as estruturas lipoproteicas das membranas celulares. Esses micro-organismos não conseguem mais absorver ou liberar nutrientes, eles morrem autointoxicados. Então, como eles não conseguem liberar as toxinas, porque as estruturas lipoproteicas da membrana não estão mais deixando passar substâncias, o micro-organismo ele morre. E dependem também da radioresistência do micro-organismo. Tem micro-organismos que são mais resistentes, obviamente, do que outros, certo? Mas a radiação ela funciona atuando principalmente no DNA e RNA e destruindo as estruturas lipoproteicas, certo? Não deixando passar substâncias ali. Esses dois fatores aqui fazem com que aconteça a morte do micro-organismo, né? E ele acaba não estando mais presente no alimento. A gente esteriliza. Então aqui é um processo de esterilização que não usa calor, que é bem importante. Aqui está uma planta de uma fábrica de irradiação de alimentos, né? Vocês percebem que tem um pessoal aqui que só coloca o alimento aqui, passa por um sistema transportador, tudo é muito bem blindado por paredes imensas que não deixam a radiação sair, certo? O alimento entra aqui na câmara de irradiação, onde a fonte de irradiação está aqui, e sobe aqui, entrando nessa câmara onde o alimento vai ser irradiado.
né? Então, no subsolo aqui fica uma piscina de armazenamento dos elementos radioativos que vão liberar esses raios gama. Esse processo aqui para construção é bem caro, é por isso que esse processo de irradiação de alimentos é caríssimo, né? Então, todos os alimentos eles têm que aumentar o preço deles quando eles passam pelo processo de irradiação. Então aqui tem uns exemplos, né, de como que a radiação funciona. Então quando a gente aplica raio gama em batata, depois de meses de armazenamento, uma delas brota e apodrece, a outra não acontece nada. Mesma coisa com a cebola. Aqui está a foto desse processo aqui. Então a batata que sofreu irradiação 0,15 kg, ela não acontece nada com ela. Depois de 5 meses a batata tá idêntica. E a controle já brotou, já tá podre, já deve estar fedendo e já não tá boa para o consumo mais. A mesma coisa aqui com a cebola. Depois de 5 meses, a cebola irradiada não aconteceu nada com ela, né? E o controle aconteceu, né? Ela brota, enraiza e acaba apodrecendo. Então é bem interessante como a irradiação também impede os processos fisiológicos, né? Lembrando que a gente tem ali que o processo fisiológico também é a replicação de DNA e também depende do transporte de substâncias. Se eu impeço isso, o elemento ele permanece igual até o fim do período de vida de prateleira dele, tá? No fórum, eu quero que vocês respondam essas perguntinhas aqui, lembrando que só respondendo essas perguntas que a gente considera a presença, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho ali no Zoom sobre alguns desses processos e eu vou pedir para vocês postarem esses exercícios aqui no fórum, beleza? Nos vemos então na próxima aula.